Após semanas dormindo ao relento, uma princesa parou sua carruagem para o jovem, perguntando-se se ele tinha um lugar para passar a noite. Ele passou meses se aventurando com seus amigos, mas quando um dragão da terra explodiu do chão, Tatsumi cortou seu braço antes de mergulhar, matando o dragão naquele instante. Mas seus amigos haviam desaparecido misteriosamente. Mesmo dentro da capital, não havia nenhum rastro deles onde quer que ele procurasse. Mas quando uma garota atraente o convenceu de que sabia onde eles estavam, ele tinha duas razões enormes para acreditar nela. Ela o seduziu para que ele lhe desse suas economias de vida, dizendo que voltaria com sua localização. E o idiota esperou a noite toda por ela, mas ela nunca voltou. Sem outra escolha, ele decidiu aceitar a oferta diária e voltou para a mansão dela, mas não fazia ideia dos segredos obscuros que a família dela escondia. Enquanto a mãe gata de Arya estava voltando para o seu quarto, uma espada a cortou ao meio e Tatsumi sentiu a intenção assassina do assassino do lado de fora. Então, quando ele saiu do quarto, lembrando dos cartazes de procurados dos assassinos da família nobre, viu-os diante de seus olhos. Nesse momento, os guardas começaram a correr para fora, então Akame caiu no chão para enfrentá-los, correndo para cortar a garganta de um deles, enquanto Bulat perfurava outro com sua lança. Vendo seus subordinados mortos, o último homem correu para salvar sua vida, mas Mina atirou bem no meio da cabeça dele. Com os guardas eliminados em um instante, Tatsumi correu para proteger Arya, enquanto Leone sufocava o pai da garota até a morte e quebrava seu pescoço. Um guarda estava correndo para o armazém com Arya, e Tatsumi chegou ao local dela, mas Akame foi rápida em responder e os impediu de entrar. Tatsumi entrou em posição de batalha, mas ela o ignorou e usou sua cabeça como trampolim para matar o guarda que estava atirando balas nela. Quando estava prestes a acabar com a Arya, Tatsumi a parou, e Akame lhe deu a chance de partir, já que ele não era o alvo. No entanto, ela não hesitaria em matá-lo se ele atrapalhasse, mas Tatsumi ignorou sua ameaça e correu em direção a ela. Ele balançou sua espada sem rumo, e Akame pulou no ar para desviar de seu ataque antes de esfaquear seu peito com sua espada. No entanto, um amuleto da sorte dado a ele por seus amigos bloqueou a espada dela, e quando ele viu Akame se aproximando novamente, perguntou por que ela estava tentando matar uma garota inocente. Ela ignorou a pergunta e estava prestes a decapitá-lo, mas Leone a parou no último segundo, e destruindo a porta do depósito, pediu para Tatsumi ver as atrocidades cometidas pela garota, que ele acabou de chamar de inocente. O quarto estava cheio de cadáveres que a família de Arya torturou, e Leone revelou que eles atraíam idiotas como Tatsumi para sua casa, e os usavam como brinquedos, torturando-os até que morressem por causa dos ferimentos. O corpo de Sayo estava pendurado no depósito com outros cadáveres, e Tatsumi viu Ieyasu em uma cela de prisão, que lhe contou que Arya os convidou para casa e torturou Sayo até a morte. O corpo dele também estava coberto de feridas, e apesar de suas atrocidades terem sido reveladas, Arya ainda não sentia remorso por seus atos horríveis. Ela pensava que as pessoas da aldeia eram como gado, que nobres como ela podiam tratar como animais e fazer o que quisessem com elas. Quando Akame estava prestes a terminar sua vida miserável, Tatsumi a interrompeu e acabou matando ele mesmo. Ao ver seu amigo matar o cativo, Ieyasu se sentiu aliviado e começou a cuspir sangue. Ele estava apenas aguentando até agora na esperança de que alguém vingasse por ele, e quando isso aconteceu, ele não conseguiu mais aguentar e morreu nos braços de Tatsumi. Akame estava prestes a partir, mas Leone não queria deixar Tatsumi para trás. Então ela o arrastou pelos cabelos e disse a seus aliados que ele era um deles a partir de agora. Ele tentou revidar, mas Akame disse-lhe que ninguém poderia influenciar Leone uma vez que ela tomasse uma decisão. Então Bulat agarrou-o e levou-o para o esconderijo deles. Na manhã seguinte, ele sentou-se junto aos túmulos de seus amigos, perguntando-se se havia algum significado em sua aventura, mas Leone apareceu do nada para perguntar se ele havia decidido juntar-se a eles. Quando ele disse que não, Leone o levou a Xiao e pediu que ela dissesse algo encorajador. Então ela o ameaçou a se juntar ao ataque noturno ou cortaria seu charme asiático. Enquanto ele se encolhia de medo, Mina chegou na sala e queria que Leone explicasse sua razão para deixá-lo entrar no esconderijo deles. Então Leone disse a ela que Tatsumi era um deles agora. Depois que Mina zombou dele, Leona o levou para o campo de treinamento, onde ele viu Bulat treinando sozinho. Ele não conseguiu reconhecê-lo, então Bulat revelou que ele era o que estava usando a armadura, e quando ele apertou as mãos com ele, Leona avisou que Bulat era gay, e Tatsumi ficou com medo pensando que sua castidade estava em risco. Depois de encontrar com Lovek, que estava tentando espiar as garotas, Leone o levou para conhecer Akame, que estava comendo a carne de um monstro de alto escalão que ela tinha matado. Ela jogou um pedaço de carne na direção de Leone, mas não deu nada para Tatsumi porque ele não fazia parte do grupo deles. A líder deles, Najenda, estava sentada ao lado dela também, e quando ela perguntou a Leone por que ela estava preguiçosa, ela tentou fugir. Mas Najenda a puxou de volta com seu braço protético, e depois de perguntar a Leone sobre Tatsumi, ela ordenou que trouxessem todos para uma reunião. Após conhecer sua história, Najenda também convidou Tatsumi para se juntar ao Night Raid, e disse a ele que não seria morto mesmo se decidisse não se juntar a eles, embora ele ainda tivesse que ficar lá,
pois sabia sobre seu esconderijo secreto. Tatsumi deveria vir ao Reino Imperial e ganhar dinheiro para ajudar sua aldeia a sair da pobreza, mas a capital estava cheia de pessoas corruptas e maliciosas. Então, Bulat recomendou que Tatsumi fizesse algo sobre aquelas pessoas corruptas juntando-se ao Night Raid, e Najeenda disse a ele que o esquadrão dela poderia ser o melhor para ele. Afinal, eles eram uma força anti-imperial criada pelo exército revolucionário para buscar pessoas corruptas e eliminar suas injustiças. Vendo que estavam tentando fazer do Castelo Imperial um lugar melhor para seus cidadãos, Tatsumi pensou que eles eram os buscadores da justiça. No entanto, eles riram dele, lembrando-o de que no final eram apenas assassinos, mesmo que as pessoas que matavam fossem corruptas. Mesmo assim, Tatsumi queria se juntar a eles, pois percebeu que também lhe pagariam, e Najeenda o parabenizou. Ela instruiu Akame a ajudar Tatsumi com seu treinamento, mas nos dias seguintes ele apenas fez comidas deliciosas para todos, já que era o único que sabia cozinhar. O restante dos membros, exceto Leona, estavam prestes a ir para uma missão de emergência, e Mina disse a Tatsumi que a única lâmina que ele pode empunhar é a faca de cozinha porque ele era uma mulher. Ei, aquela ali foi uma violação... Depois, Akame levou Tatsumi para pescar alguns peixes, e após tornar sua Excalibur desembainhada ao remover sua proteção de enredo, ela pulou no lago. Ela jogou peixes em uma cesta, pegando-os com as mãos nuas, e instruiu Tatsumi a permanecer absolutamente imóvel para pegar sua presa. No entanto, no final, ele conseguiu pegar apenas 2 peixes. Sentada à mesa com eles, Leone apresentou a Najeenda os esboços de seus próximos 2 alvos, Ogre e Jamal, que eram extremamente corruptos, mas incriminavam os pobres para escapar de suas atividades erradas. Najeenda imediatamente aceitou o caso, pois ela odiava a escória como eles, e Leona disse a ela que Ogre seria um oponente formidável, que sempre viajava com um grupo de soldados e tinha boas habilidades de esgrima à sua disposição. Como os outros não estavam presentes, Tatsumi queria aceitar esse trabalho, mas ao contrário dos outros 2 que o motivaram, Akame sentiu que matar Ogre estava além de suas capacidades, pois acreditava que ele não tinha a determinação necessária para matar alguém sem hesitação. Mas Tatsumi estava confiante em si mesmo, e eventualmente foi para a área onde o Ogre costumava ser encontrado. Como Akame foi um pouco dura com ele, Leone contou a Tatsumi sobre seu passado, dizendo que ela e sua irmã, Kurone, foram compradas pelo Império e foram forçadas a participar de um programa de treinamento de assassinos. Ela conseguiu se destacar como uma assassina, que trabalhava a mando do Império, mas quando executava suas missões, percebeu a verdadeira natureza do Império, e Najeenda conseguiu fazê-la se juntar ao exército revolucionário, onde perdeu muitos de seus aliados. Depois, Akame e Leone derrubaram Jamal secretamente, e ao mesmo tempo, Tatsumi implorou para que Ogre ouvisse seu pedido em um local privado. Quando eles se afastaram do público, ele implorou para ser recrutado no exército imperial, mas Ogre o ignorou e começou a voltar. No entanto, quando Tatsumi pegou sua espada, Ogre sentiu sua intenção assassina e o atacou, mas Tatsumi se saiu melhor devido à sua velocidade e cortou suas entranhas. Ele pensou que havia derrotado Ogre e se virou, mas Ogre o pegou de surpresa e começou a dominá-lo com golpes antes de jogá-lo contra a parede. Saltando no ar, Tatsumi atacou com um golpe por cima, mas Ogre bloqueou-o e contra-atacou com tanta força que o chão abaixo deles foi destruído. Pensando que estava prestes a vencer a luta, Ogre começou a se gabar das pessoas que ele prendeu injustamente, mas a confissão deixou Tatsumi furioso além da conta, e ele cortou ambos os braços dele antes de cortá-lo em pedaços pequenos. Tendo completado sua tarefa, ele voltou para o esconderijo, e depois que Najeenda o elogiou, ele se gabou para Akame de não ter recebido um único arranhão. Do nada, ela tirou suas roupas, mas o garotinho gritou como uma menina, e perguntou por que ela estava olhando seu corpo. No entanto, ela ficou feliz que ele não estivesse ferido, e disse que ele foi bem. Ele pediu desculpas a ela, mas ela não queria que ele pedisse desculpas, só queria que ele continuasse voltando vivo. Com o treinamento com Akame concluído, Tatsumi foi designado para a mina, mas se perguntou por que tinha que ser aquela garota irritante de todas elas. No dia seguinte, Tatsumi e outros foram matar invasores que conseguiram descobrir o esconderijo deles. Enquanto os procuravam, Bullet vestiu sua armadura Incursio e Tatsumi ficou chocado ao ver que a Incursio existia no mundo. Enquanto isso, Akame encontrou um trio de assassinos, e enquanto eles falavam sobre como a cortariam em pedaços, Akame matou 2 deles em um instante cortando suas gargantas. Mas quando o último cara pensou que tinha sobrevivido, uma maldição foi ativada que terminou sua vida, pois era com a habilidade especial da katana de um corte mortal dela. Outro assassino tentou fugir com informações sobre o Night Raid, e Mina apontou seu enorme canhão de trilhos para ele. No entanto, ela foi emboscada por um assassino, mas Tio a protegeu cortando o cara ao meio com uma tesoura enorme, permitindo que Mina evaporasse o último cara da existência. Ao mesmo tempo, Leone espancou outro assassino até a morte, e Lubbock capturou uma gata em seus fios.
Ela ofereceu a ele fazer o que quisesse com seu corpo, e aceitando sua oferta, Lubbock perfurou seu corpo inteiro com seus fios. Enquanto Tatsumi derrotou um assassino cortando seu peito, 6 outros assassinos saltaram em Bullet ao mesmo tempo, mas ele transformou todos em carne moída antes que pudessem reagir. Com todos os assassinos mortos, eles se juntaram e Bullet elogiou Tatsumi por sobreviver. Então, naquela noite, ele prometeu a si mesmo tornar o mundo um lugar melhor e continuar vivendo por seus amigos. No dia seguinte, ele esperou Mina acordar e Sheo lhe disse que Mina teve dificuldade para sair da cama sozinha. Ela estava prestes a ir acordá-la, mas Nagenda a impediu, pois era tarefa de Tatsumi, já que ele era seu subordinado agora. Mina quase o matou com sua Railgun, e depois de chamá-lo de progenitor da excitação, ela fez de tudo para lhe dar uma lição. Mais tarde naquele dia, ele foi para a capital com Mina, porque Nagenda aconselhou-o a aprender com ela. E eles acabaram confrontando 2 patifes nojentos que estavam intimidando uma pequena refugiada. Como punição, Tatsumi cortou as calças deles, e quando a garotinha agradeceu por salvá-la, Mina aconselhou-a a ficar forte para que pudesse se proteger da próxima vez. Depois eles fizeram compras por toda a capital, e quando foram a um restaurante para um tradicional chá britânico, Tatsumi reclamou que tudo o que fizeram foi fazer compras. Então Mina deu-lhe uma surra. De repente, ouviram um tumulto e viram um grupo de pessoas crucificadas em cruzes para execução pública. O castigo deles foi dado pelo Imperador Criança, que secretamente estava sendo controlado pelo primeiro-ministro Honest. Em sua Câmara Real, o Imperador ordenou que um oficial fosse esquartejado por touros por falar contra suas políticas. Ele fez isso sob as ordens de Honest. E o homem tentou dizer ao imperador que o glutão estava enganando-o. Mas o imperador confiava completamente no primeiro-ministro. Como se dar-lhe uma sentença de morte não fosse suficiente, Honest disse ao homem que cuidaria de sua bela esposa de todas as maneiras possíveis após sua sentença de morte, e o homem implorou para que alguém fizesse justiça contra aquele demônio. Naquela noite, todos do Night Raid saíram para matar o braço direito do Honest, cujo nome era Yokao, pois ele usava o nome do primeiro-ministro para sequestrar mulheres. Enquanto todos se dirigiam para a mansão dele, Mina estava a uma boa distância, e Tatsumi, que estava com Mina como seu escolta, perguntou a ela sobre sua arma. O canhão de trilhos dela era uma relíquia imperial que podia ficar mais forte quanto mais perigoso fosse para quem o usasse, e ela apontou isso para a mansão. No entanto, quando Yokao entrou em seu campo de visão, ele estava cercado por muitas mulheres e Tatsumi se perguntou como ela iria assassiná-lo em meio a toda aquela multidão. Para sua surpresa, Mina atirou nele bem no meio da cabeça e disse a Tatsumi que era um trabalho regular para uma mestre assassina como ela. Com Yokao morto, seus guardas correram para encontrar seu assassino, mas eles encontraram o resto dos membros do The Night Raid. Eles mataram os 4 guardas sem problema, mas Akame sentiu que algo estava errado, pois deveria haver 5 guardas. O último guarda atacou Mina furtivamente, e Tatsumi teve que se colocar em perigo para resgatá-la. O guarda costumava ser instrutor de artes marciais, e desviando das balas do canhão de Mina, ele se aproximou dela, e Tatsumi tentou cortar sua cabeça em 2 com sua espada para afastá-lo de Mina. No entanto, quando o guarda agarrou sua espada no ar com as mãos, Tatsumi o agarrou e disse a Mina para atirar nele, dizendo que confiava em suas habilidades de sniper. Enquanto o guarda atacava Tatsumi furiosamente para se libertar, Mina carregou seu canhão elétrico e criou um buraco em seu peito. O penteado perfeito de Tatsumi foi arruinado pelo canhão elétrico dela, e ele deu um tapa na cabeça de Mina por dizer que era uma sniper de primeira. Todo o Night Raid logo se reuniu, e ao mesmo tempo, Zank, o carrasco, causou caos na cidade ao decapitar 2 guardas antes de focar sua atenção em um casal. Depois de decapitar o marido da mulher, ela implorou para que ele poupasse sua vida, mas Zank disse que era culpa dela andar tão tarde da noite e separou sua cabeça do corpo. No esconderijo no dia seguinte, Tatsumi praticou com uma espada grande para ganhar força muscular até não conseguir mais mover os braços, e Bulat disse que ele estava desperdiçando sua força ao se mover desnecessariamente. Naquela noite, Nagenda reuniu todos e informou sobre um assassino em série que vagava à noite e decapitava todos que encontrava. Lubbock rapidamente adivinhou que era Zank, e quando Tatsumi perguntou sobre ele, Mina revelou que ele costumava trabalhar na maior prisão da capital. Depois de ganhar muito poder, o primeiro-ministro começou a enviar cada vez mais pessoas para serem executadas, e após anos decapitando prisioneiros, ele desenvolveu um gosto por isso e ficou louco. Tatsumi quis imediatamente ir detê-lo, mas Bulat disse-lhe que Zank roubou a relíquia imperial do carcereiro antes de fugir da prisão. Então aconselhou-o a se manter junto com os outros. Como todo mundo que ele conhecia tinha uma relíquia imperial, Tatsumi perguntou sobre elas, e Nagenda lhe contou que o primeiro imperador queria proteger seu império para sempre.
Então, materiais de monstros classificados como calamidade e minérios preciosos foram coletados e os melhores ferreiros e artesãos foram convocados de todo o mundo para criar 48 relíquias imperiais que não poderiam ser recriadas até os dias de hoje. No entanto, na Grande Guerra Civil ocorrida há 500 anos, metade das relíquias foi perdida e espalhada por toda a Terra. Akame tinha a Murasama, a assassina de um corte, que injetava um veneno mortal sempre que cortava a pele de uma pessoa, e não havia antídoto para isso. O braço imperial de Leone permitia que ela se transformasse em uma fera com grande força física, e o canhão de trilho de Mina era alimentado pelo espírito de luta do usuário, e quanto mais perigo o portador enfrentava, maior era seu poder destrutivo. A armadura demoníaca em curso estava em posse de Bullet e proporcionava uma defesa impenetrável, mas exercia muito estresse sobre seu usuário e matava aqueles que considerava indignos. Lubak tinha a armadura imperial Crosstail, que podia espalhar fios para detectar inimigos e derrotá-los, enquanto Chile tinha a tesoura Ecstasy, que podia cortar qualquer coisa e podia ser usada como escudo. No entanto, a desvantagem de possuir uma relíquia era que, quando dois portadores de relíquias lutavam entre si, um estava destinado a morrer. Com a explicação concluída, o grupo saiu para caçar Zank, e Akame salvou Tatsumi dos guardas que patrulhavam a cidade em busca do assassino em série. Enquanto caminhavam juntos, Tatsumi perguntou sobre as desvantagens de sua espada, e soube que era bastante trabalhoso cuidar dela, pois até mesmo um pequeno corte no dedo poderia matá-la. Em cima de um prédio alto, Zank observava os membros do The Night Raid a uma distância segura e fixou os olhos em Tatsumi. Depois de aproveitar uma bebida com Akame, Tatsumi foi dar uma mijada em um beco, e ao ver Sayo, correu atrás dela até um grande terreno vazio. Empolgado por ela ainda estar viva, ele a abraçou, mas Zank se perguntou se ele ia dizer sem Romo por abraçar um homem e usou seu braço imperial para se transformar em alguém querido para Tatsumi. Irritado com ele, Tatsumi desembainhou sua espada, mas foi pego de surpresa quando descobriu que Zank podia ler sua mente usando seu braço imperial. Quando Tatsumi investiu contra ele, Zank já sabia como ele iria atacar e desviou de seus ataques com facilidade. Usando isso a seu favor, ele cortou Tatsumi na barriga com sua lâmina de assassino e se divertiu ao ver a expressão de medo no rosto de Tatsumi. No entanto, Tatsumi se recompôs e começou a atacar Zank novamente. Mas assim como antes, ele leu sua mente e cobriu o corpo inteiro de Tatsumi com cortes em uma série de golpes. Zank queria que ele implorasse por sua vida e chamasse seus amigos, pois ver sua presa implorar o excitava. Mas Tatsumi recusou-se a implorar por sua vida a um rato feio e exageradamente crescido como ele. Sem outra opção, ele arriscou sua vida em um único ataque e investiu contra Zank com todas as suas forças. Embora Tatsumi tenha conseguido arranhar o rosto dele, ele acabou levando um grande corte nas costas em troca. Irritado por Tatsumi, que o arranhou, Zank avançou em fúria, mas Akame o bloqueou com sua espada, contente por Tatsumi ter derrotado seu oponente psicologicamente. No entanto, Zank usou sua visão de raio-x para ver a trama de Akame com sua relíquia imperial, e quando Akame avançou em direção a Zank, os dois começaram a trocar golpes até que ela o empurrou para trás com um chute. Sabendo que ele podia ler sua mente, Akame esvaziou seus pensamentos, mas Zank ainda conseguia ver o futuro e sabia como ela atacaria. Ele conseguiu ferir a coxa grossa de Akame e perguntou se ela ouvia vozes na cabeça das pessoas que matou, que lhe diziam para se juntar a eles no inferno. Zank era atormentado por essas vozes por causa das incontáveis pessoas que decapitou na prisão, mas quando Akame disse que nunca ouviu vozes, ele ficou irritado e convocou a alucinação de sua irmã, Kuro. Pensando que ela não atacaria a própria irmã, Zank correu em direção a Akame, mas ela cortou sua irmã sem hesitação. E Zank se perguntou quão fria ela poderia ser, então ele lançou tudo o que tinha contra ela, e eles se envolveram em uma batalha de desgaste até que Akame quebrou suas lâminas de assassino e cortou sua garganta. Momentos antes da morte, as vozes na cabeça de Zank pararam de assombrá-lo, e ele agradeceu a Akame por libertá-lo de sua vida miserável. Naquela noite, quando estava dormindo, Tatsumi viu seus amigos em um sonho e acordou abruptamente para ver Shio dormindo ao seu lado, pois era a vez dela ser sua supervisora do dia. Quando Shio acordou, sua atrapalhada deixou cair os óculos e ela confundiu Tatsumi com o boneco de madeira na mesa. Mais tarde, quando Lubok e Nagenda estavam comendo frutas no café da manhã, ele perguntou se estava tudo bem colocar Shio como responsável por Tatsumi por causa de sua desajeitada, mas Nagenda achou que o novo recruta precisava de alguém mais velho para treiná-lo. Ao mesmo tempo, Tatsumi estava praticando natação em uma armadura para ganhar resistência, e reclamou, então Shio disse a ele que isso era uma parte importante do currículo de treinamento de assassinos. Shio poderia dar toda a sua atenção para Tatsumi para ajudá-lo a treinar, pois ela não tinha nenhum trabalho no esconderijo por causa de sua desajeitabilidade. Quando tentou cozinhar, queimou-se e acabou gastando o orçamento do mês inteiro quando foi comprar suprimentos para o esconderijo. Ela também colocou acidentalmente Mina na máquina de lavar enquanto lavava roupa, então Nagenda não a designou para nenhum trabalho no esconderijo a partir desse ponto.
Enquanto tentava se levantar, ela deixou os óculos caírem novamente, e Tatsumi perguntou por que ela estava trabalhando como assassina se não conseguia fazer nada certo. Ela cresceu no distrito industrial da capital, mas era um incômodo para todos ao seu redor, porque, por causa de sua falta de jeito, as pessoas pensavam que ela poderia ter um parafuso solto em seu cérebro já vazio. No entanto, uma jovem olhou além de sua desajeitação e nunca zombou dela. Não importava o erro que ela cometesse. Ela foi a primeira amiga que Sheo teve, e adorava passar cada minuto com ela. Mas um dia, seu ex-bêbado invadiu sua casa e começou a estrangulá-la. Sem perder um minuto, Sheo cortou o pescoço do cara, e enquanto sua amiga tremia de choque e medo, Sheo simplesmente ficou ali calmamente e não sentiu nada. Aquela garota parou de encontrá-la após aquele incidente, e alguns dias depois, os amigos daquele rapaz mataram os pais de Sheo antes de concentrarem sua atenção nela. Mesmo com seus pais sendo mortos e caras com espadas a cercando, ela não sentiu emoção e matou todos eles um por um impiedosamente. Essa tragédia a fez perceber que o parafuso solto que ela tinha na mente a tornava uma assassina excepcional. Então ela tem vivido sua vida como uma assassina desde então. Quando ela terminou de contar sua história para Tatsumi, Bulat saiu do rio para exibir seus músculos e todos voltaram para o esconderijo. Nadinda queria que Tatsumi experimentasse a relíquia imperial Shers, mas a primeira coisa que ele fez foi ver as garotas sem a proteção de suas armaduras. Ele queria guardar essa relíquia imperial para toda a vida, mas quando de repente perdeu todas as forças, percebeu que a relíquia não era compatível com ele. Como ele não pôde usá-lo, Nadinda planejou enviar a relíquia para o exército revolucionário, e Akame disse a Tatsumi que a segunda missão mais importante para os membros do Night Raid era coletar as relíquias imperiais. Quando Tatsumi perguntou sobre a relíquia imperial mais forte, Nadinda disse que a relíquia de gelo que pertencia a Esdeath não tinha rival. Ela estava ocupada subjugando a raça do norte quando um herói chamado Numa emergiu de lá e nunca perdeu uma batalha. Temendo a grande quantidade de pessoas que estavam ao seu lado, o reino imperial enviou seu soldado e general mais forte para lidar com ele. Como todos os tipos de relíquias existiam, Tatsumi pensou que deve haver uma relíquia que poderia ressuscitar os mortos. Mas Bulat foi rápido em estourar sua bolha, e lhe disse que tal coisa não existia. Ao ouvir isso, Tatsumi ficou chocado, pois ele vinha lutando todo esse tempo com essa esperança em mente. Mas Akame disse-lhe para abandonar suas fantasias se ele quisesse tornar o mundo um lugar melhor. Naquela noite, ele se sentou sozinho no final de um penhasco. E sabendo que ele devia estar triste, Sheo foi atrás dele, e Tatsumi sentiu o toque de uma mulher pela primeira vez em sua vida quando ela o abraçou. Enquanto isso, no território do norte, todos os soldados do norte foram congelados no gelo, e seu infame líder, Numa, tornou-se o engraxate pessoal de Esdeath. No dia seguinte, Leone levou Tatsumi aos bairros pobres para mostrar-lhe o lugar onde ela cresceu. Mas ela devia dinheiro a muitas pessoas lá, e essas pessoas vieram atrás dela. Enquanto fugia deles, Tatsumi se separou de Leone, e sua alma deixou seu corpo ao perceber que não tinha ideia alguma sobre aquele lugar. No entanto, uma oficial imperial chamada Suryu o encontrou e tinha com ela a relíquia imperial Koro, que podia detectar qualquer malfeitor. Quando Tatsumi disse que não conhecia o caminho pelos becos, ela segurou sua mão para mostrar-lhe as direções, e Koro ficou bravo, pois sua mestra estava segurando a mão de alguém. Quando ela o levou de volta à entrada das favelas, instruiu Tatsumi a ficar seguro e correu para capturar os culpados, os membros do Night Raid. Quando era aprendiz, Ogre a treinou em artes marciais, e ao ver a determinação ardente que ela tinha dentro de si, ele se ofereceu para levá-la a um médico que poderia modificar seu corpo, e ela concordou prontamente. Desde que seu mestre foi morto pelo Night Raid, ela jurou encontrar e matar cada um deles. Reunida com Leone, os dois foram para o distrito da Luz Vermelha da capital, e se transformando em uma leoa com sua arma imperial, ela pulou de telhado em telhado para chegar a um prédio onde as garotas eram drogadas e forçadas a fazer coisas contra sua vontade. Todas as garotas ficaram muito viciadas em drogas, e quando uma delas não conseguia o suficiente, seu captor a socou, e Leone contou para Tatsumi que conhecia aquela garota desde que ela era criança. Infiltrando o prédio, Tatsumi correu e matou 2 guardas com cada golpe de sua espada antes de abrir as entranhas de outro. Leone estava cercada por guardas de todas as direções, e quando eles avançaram sobre ela, ela desviou de todos os golpes e os derrubou com as mãos nuas, matando a todos em um instante. Um dos líderes tentou atirar em Leone, mas Tatsumi o cortou ao meio antes que ele pudesse fazer isso, e ela levantou o último cara no ar segurando-o pelo pescoço. Ela abriu um buraco nas entranhas do homem com um soco, e com a missão completa, os dois foram embora. E Leone disse a Tatsumi para não se preocupar com as meninas, pois um médico cuidaria delas. Percebendo que ela havia arranjado tudo, Tatsumi disse que ela era uma boa pessoa no fundo, mas Leone queria mostrar que também tinha um lado perverso, então ela lambeu sua orelha. Ah! Devia ter sido eu, não ele! Não é justo!
Ao mesmo tempo, Shion e Mina estavam voltando após completar o trabalho, mas Suryu as esperava na rota de fuga e as parou. Após confirmar que eram membros do Night Raid, ela os aconselhou a se prepararem para sua morte, pois ela ia fazê-los se arrepender diante da justiça absoluta. Como ela sabia sobre a identidade deles, Mina ofereceu a ela para vir com eles, pois teriam que matá-la de outra forma. No entanto, Suryu não tinha a intenção de fugir, já que eles mataram a pessoa que ela chamava de mestre e queria vingança. Quando Mina atirou nela, Koro se transformou de um cachorrinho fofo em uma horrível abominação do mundo e absorveu seus ataques. Suryu atirou neles com suas armas tonfa, e quando Shion e Mina se afastaram para desviar das balas, Koro avançou sobre elas com uma boca que tinha 1000 dentes. Shion cortou o rosto dele, e pensando que estava morto, ela começou a se mover em direção a Suryu, mas Koro se regenerou completamente em um instante. Após Mina afastá-lo com sua abóbora, ela lembrou Shion que relíquias vivas como Koro têm um núcleo em algum lugar de seus corpos, então, a menos que o destruíssem, ele continuaria a se regenerar. Sob as ordens de Suryu, Koro cresceu seus braços e atacou os dois com uma enxurrada de socos. Shion fez o melhor que pôde para segurar, bloqueando os socos com suas tesouras, dando a Mina uma chance de pular no ar e explodi-lo. No entanto, ela não conseguiu encontrar o núcleo dele, e Koro regenerou novamente. Aproveitando a fumaça do ataque de Mina, Shion se aproximou de Suryu e, cegando-a com a habilidade de suas tesouras, tentou cortá-la ao meio, mas Suryu conseguiu bloquear seus ataques usando as lâminas em seu braço. Quando Koro estava prestes a intervir, Mina atirou nele para mantê-lo longe de Shion, que conseguiu encurralar Suryu contra a cerca de metal. Ela fugiu para a floresta, mas enquanto corria dela, tropeçou por causa de uma pedra no chão e Shion conseguiu cortar ambos os seus braços. No entanto, ela tinha armas implantadas nos braços, e pensando que Shion estava derrotada, atirou nela, mas Shion bloqueou as balas com sua tesoura e cortou seus braços novamente. Sem opção restante, ela transformou Koro no modo Berserker, e ele agarrou Mina com seu braço. Começou a esmagar todos os ossos dentro dela, e Shion mal conseguiu cortar seu braço antes que esmagasse Mina. No entanto, ela foi atingida no peito por uma arma oculta na boca de Suryu, e Koro a partiu ao meio com sua boca aterrorizante. Chorando por sua camarada, Mina pegou sua abóbora com um braço quebrado e se aproximou de Suryu, mas a polícia imperial chegou para apoiar Suryu, e sem opções, Shion usou o último pouco de força que restava dentro dela para cegar todos com suas tesouras e ajudar Mina a escapar. Ela queria continuar lutando contra Suryu, mas Shion disse para ela fugir, e respeitando seu último desejo, Mina decidiu fugir. Momentos antes de sua morte, as doces memórias de seu tempo no Night Raid passaram pela mente de Shion, e Koro foi finalmente morto. Enquanto Koro mastigava o cadáver de Shion, Suryu parecia a garota mais feliz do mundo, apesar de ter ambos os braços cortados, pois finalmente conseguiu matar um dos membros do Night Raid, e ria fanaticamente. Ao ouvir sobre a morte de Shion, todos ficaram cheios de tristeza, e Tatsumi perguntou a Mina quem era o assassino para que ele pudesse se vingar. Nadia ainda tentou fazê-lo parar, pois ele apenas se juntaria a ela na vida após a morte se precipitasse sem um plano. Mas quando ele não parava de tagarelar, Belete deu um soco nele. Ele disse para parar de tentar jogar sua vida inútil fora. Então Nadia ainda os avisou que eles estariam se envolvendo em lutas com mais portadores de relíquias de agora em diante, e todos precisavam se preparar para isso. Enquanto isso, a General Sdeith havia retornado após dizimar o exército do norte, e Honest pensou que enquanto ela existisse, ninguém poderia ousar desafiar o governo do Imperador, e ele poderia apenas governar o Reino Imperial das Sombras. O Imperador a premiou com muitas moedas, mas quando Sdeith lhe disse que queria caçar o Night Raid com seus subordinados, ele não conseguiu decidir que prêmio dar a ela, e perguntou o que ela queria. Sdeith queria experimentar o amor, então o Imperador sugeriu que ela se casasse com Honest, mas ela recusou porque Honest sempre tinha pressão alta e poderia morrer a qualquer momento. Com essa opção descartada, Sdeith disse que não muitos homens seriam capazes de atender aos seus requisitos rigorosos, e concordou em listar todos para o Imperador. Alguns dias depois, Mina ainda tinha dificuldade para comer sozinha por causa de seus ferimentos, então Akame a alimentou pessoalmente. Tatsumi não pôde deixar de notar que Akame estava incomumente calma mesmo após a morte de Shio, e começou a entender o quão doloroso ser um assassino era. Enquanto isso, para capturar os membros do Night Raid, Sdeith ordenou uma nova tarefa às suas 3 bestas, e tarde da noite, Tatsumi encontrou Akame. Ela fez o prato favorito de Shio em uma tentativa de honrar sua memória, e Tatsumi a chamou de incrível por estar tão composta mesmo após a morte de sua amiga. Ao contrário do que ele percebia, Akame também estava devastada pela morte de Shio. E segurando Tatsumi, ela disse que nunca poderia se acostumar com a dor de perder alguém querido. Mas ela não deixou que isso interferisse em suas missões. Com lágrimas escorrendo por seu rosto, seu corpo inteiro tremia de tristeza, e Tatsumi se culpou por não ter conseguido entender o que ela estava passando. Ele pediu desculpas a Akame pelo que disse e prometeu se manter vivo para que eles pudessem iniciar uma nova era onde todos pudessem viver em paz. No dia seguinte,
Ele praticou com Akame e, após trocar alguns golpes com ela, levou um golpe nas costelas. Akame disse para ele descansar, mas ele não queria parar de treinar e pediu para ela tratar o treino como uma batalha real. No entanto, quando ele se aproximou dela, Bulat deu um tapa na cara dele, dizendo que ele sempre deveria estar atento ao seu entorno em uma batalha real. Vendo sua determinação inabalável para proteger todos, Bulat concordou em treiná-lo intensamente e começou a lutar com ele usando um bastão de madeira. Ver os dois lutando entre si deixou Akame feliz, e ao mesmo tempo, um oficial do governo e sua filha foram atacados pelas 3 bestas. A menina e mais de uma dúzia de guardas correram em direção a Deidara, mas ele os cortou em pedaços com um único golpe, e feriu gravemente a menina. Liver se apresentou ao velho e, sem hesitar, o decapitou. Depois eles espalharam panfletos com o símbolo do Night Raid gravado neles para fazer todos acreditarem que foi obra deles. Depois que Niall terminou de esfolar a pobre garota viva, eles foram embora, e no esconderijo do Night Raid, Najenda informou a todos que Esdith havia retornado à capital. Ela instruiu Leone a observar suas ações, e quando ela perguntou que tipo de mulher ela era, Najenda lhe disse que ela era uma sádica com gosto por carnificina. Leone achou engraçado ouvir isso, pois pensou que Esdith era alguém com quem ela poderia lutar com toda a sua força. Desde que Esdith voltou, oficiais políticos começaram a aparecer mortos, e panfletos do Night Raid foram encontrados em todas as cenas do crime. À primeira vista, esta tentativa de incriminar o Night Raid parecia estúpida, mas as 3 bestas só atacaram o oficial que tinha guardas poderosos com ele, que nenhum assassino comum poderia matar. Por causa disso, as pessoas acreditariam facilmente que o Night Raid os tinha matado. Na agenda suspeitava que as 3 bestas tinham seus próprios relíquias imperiais, e o fato de estarem alvejando figuras políticas que apoiavam o exército revolucionário as tornava um grande impedimento. No entanto, eles não podiam se dar ao luxo de perder mais desses políticos, então Najenda designou Bulat e Tatsumi para proteger um político que estava a bordo de um enorme navio de cruzeiro, enquanto Lubak e Akame foram enviados para uma cidade ao norte. Vestido com uma roupa formal, Tatsumi conversou com Bulat no navio enquanto estava invisível e pensou que não havia como o político ser assassinado em meio a todas aquelas pessoas. No entanto, Bulat deu-lhe um tapa na cabeça, dizendo-lhe para não subestimar os oponentes. Tatsumi não se cansava de quão legal era a armadura de Bulat, pois eles não poderiam ter embarcado no navio sem ela. A armadura era como um parceiro para ele, mas mesmo com toda a força que proporcionava, ele não conseguiu salvar seu general de ser injustamente jogado na prisão. O general recusou-se a subornar o primeiro-ministro Honest quando ele assumiu o poder, e por causa disso, ele o declarou um traidor. Mas o general acreditava que as autoridades o entenderiam, pois ele não havia feito nada de errado. No entanto, as autoridades na capital nem sequer ouviram seu caso. E como Bulat era muito próximo do general, ele também foi declarado traidor, mas usou a habilidade de sua armadura para escapar deles. Com a invisibilidade de sua armadura prestes a acabar, ele teve que remover a armadura por algum tempo. Então Tatsumi disse para deixá-lo cuidar da área superior. Enquanto isso, na capital, Esdith deu uma chance perfeita para Leone atacá-la, mas cada poro do seu corpo gritava que era uma armadilha por causa da aura maligna e assassina ao seu redor. Quando ela foi embora, Esdith ficou desapontada pois queria que ele caísse na armadilha para que pudesse capturá-lo e torturá-lo. Ao mesmo tempo, Niel estava tocando uma flauta no navio de cruzeiro e colocou todos a bordo para dormir. Tatsumi mal conseguia ficar de pé, e com todos dormindo, Deidara finalmente apareceu e entregou uma espada para ele, pois queria ter uma luta justa. Desembainhando a espada, Tatsumi saltou em sua direção e quase foi morto pelo ataque dele. Deidara dividiu seu machado em 2 e o lançou em direção a Tatsumi, e ele voltou como um frisbee, cortando o estômago de Tatsumi no caminho de volta. Ele tentou atacar Deidara de frente, mas Bulat o lançou no ar e o chamou de idiota por cair na armadilha do inimigo. Deidara ficou surpreso que a música de Niall não afetou Bulat, e percebeu que ele feriu a própria perna para se libertar do efeito. Quando ele vestiu sua armadura, todos os membros das 3 bestas pularam nele de uma vez, mas ele derrubou Liver e Niall instantaneamente e conseguiu cortar Deidara ao meio. Ele lembrou Tatsumi de sua lição de sempre estar atento ao seu redor, e Tatsumi ficou chocado ao vê-lo derrubar todos em um único segundo. Levantando-se, Liver cumprimentou o homem musculoso, e Bulat percebeu que ele era seu antigo mestre que estava preso na capital imperial. Como Bulat, Liver também o reconheceu e disse-lhe que tinha se tornado servo de Esdith depois que ela o salvou. Então Bulat ficou com pena, pois se estivessem do mesmo lado, ele gostaria de compartilhar uma bebida com ele. Usando seu relicário imperial Black Marlin, Liver ergueu vários pilares de água no ar e revelou que seu relicário permitia manipular livremente qualquer líquido dentro de seu alcance. Foi azar para Bulat enfrentá-lo nessa situação, pois ele não conseguia criar água do nada, então o oceano ao redor lhes deu uma grande vantagem. Usando os pilares de água, Liver lançou um canhão de água em direção a Bulat, mas ele bloqueou girando sua lança em uma velocidade extremamente alta. Niall tentou apoiar Liver usando sua flauta,
Mas Tatsumi interviu atacando-o no ar. Ele começou a dominá-lo com golpes, e quando Tatsumi tentou contra-atacar, ele pulou no ar e deu-lhe um chute nas costas. Depois de se levantar novamente, os dois começaram a trocar golpes um com o outro, e Tatsumi conseguiu acompanhar sua velocidade, já que ele era mais lento que Akame. Ao mesmo tempo, Liver criou uma serpente de água e, estando em cima dela, lançou-a em direção a Bullet. Ele entrou na boca da serpente para dividi-la ao meio, mas Liver já sabia que ele mataria a serpente dessa forma, pois não queria que ninguém no navio fosse ferido. Então, enquanto ele estava indefeso no ar, Liver o atingiu com um canhão de água, e mesmo que a armadura dele tenha se quebrado do seu rosto, Bullet disse a Liver que o ataque mal era suficiente para derrotá-lo. Liver já sabia disso, já que passou uma quantidade considerável de tempo com ele e convocou uma horda de serpentes para atacá-lo enquanto ele ainda estava no ar. Mas para sua surpresa, Bullet sobreviveu novamente e lançou-se em direção a Liver do ar. Vendo que estava prestes a ser morto, Niao interveio e Bullet o afastou. Tatsumi havia sido derrotado, e enquanto ele se desculpava por não ter sido útil, a armadura de Bullet foi desativada devido aos danos que ele recebeu, e ele disse a Tatsumi que sobreviver tanto quanto ele era bom o suficiente para ele. No entanto, Bullet não era o único que estava no limite, já que todas as coisas loucas que Liver estava fazendo tinham destruído seu corpo, e ele não estava em condições de usar sua relíquia. Ainda com sentimentos fraternais por ele, Liver perguntou a Bullet se ele estaria interessado em se juntar ao exército de Esdith, mas ele não tinha absolutamente nenhum desejo de se juntar ao Império novamente. Liver continuava tentando forçá-lo, mas a missão de Bullet era proteger os cidadãos, e se ele se juntasse ao exército de Esdith sob o controle de Honest, ele não poderia fazer isso mais. Antes que a luta recomeçasse, Liver aumentou sua força física usando uma droga, e os dois correram um contra o outro com espadas na mão. Eles estavam se atacando tão rapidamente que Tatsumi ficou impressionado, e a princípio pareciam estar igualmente equilibrados. Mas Bullet conseguiu quebrar sua espada e o atacou com sua força pura. No entanto, Liver ainda tinha um truque na manga e usou seu próprio sangue como pequenas lâminas para atacar Bullet. Bullet fez o seu melhor para bloquear todas as lâminas de sangue com tudo o que tinha, mas algumas conseguiram perfurar seu corpo. Caindo no chão, Liver ficou chocado que Bullet conseguiu sobreviver ao seu ataque que ele carregou com sua própria força vital. E antes de morrer, Liver queria contar a Bullet o verdadeiro motivo pelo qual ele se juntou ao exército de Esdith. Enquanto ainda estava na prisão, Esdith se aproximou dele e queria que ele se juntasse ao seu exército. Mas Liver era um criminoso e nunca poderia esperar se juntar ao exército novamente. No entanto, Esdith poderia fazer qualquer coisa, já que era seu exército que mantinha o primeiro-ministro Honest no poder, então Liver acabou aceitando sua proposta e começou a idolatrá-la. Ele existia apenas para servir Esdith, e ao envenenar Bullet com a ajuda da droga que havia consumido anteriormente, completou sua missão. Com Liver finalmente morto, Bullet começou a vomitar sangue por causa do veneno, mas disse a Tatsumi que a luta não havia acabado, pois Niao ainda estava vivo. Ele estava caminhando em direção a eles enquanto tocava sua flauta e revelou que poderia usar o instrumento para se transformar em Jay Cutler. Mesmo quando não estava usando esse poder, Tatsumi ainda levou uma surra, então ele se perguntou como iria lutar contra ele desta vez. Sabendo disso também, Bullet ofereceu a chave do Incúrcio a Tatsumi, e Niao começou a rir ao saber que o Incúrcio colocava uma imensa pressão sobre seu portador. Como qualquer pessoa normal morreria se usasse o Incúrcio, Tatsumi não sabia o que fazer, então Bullet deu um soco em seu rosto e disse que ele estava mais do que qualificado para usar o artefato. Mesmo que esse fosse o caso, Tatsumi ainda tinha que ser compatível com o Incúrcio para usá-lo, então Bullet disse a ele que ficou fascinado ao ver Incúrcio pela primeira vez, e por isso pensou que Tatsumi poderia empunhá-lo. Quando ele pegou a chave, Niao pulou em direção a Tatsumi pois queria matá-lo antes de se matar, mas ele conseguiu invocar a armadura. Ela começou a mudar de forma para se adequar ao corpo de Tatsumi, e Bullet revelou que Incúrcio foi feita purificando os materiais brutos do monstro mais forte da história, e ainda estava vivo dentro da chave. Com sua transformação completa, Tatsumi sentiu um poder imenso correndo por ele, e quando Niao correu para ele, ele fez o mesmo, e seus socos colidiram. No entanto, o soco de Tatsumi tinha muito mais potência, e ele conseguiu jogar Niao contra o navio com tanta força que destruiu todo o seu corpo. Com o último pouco de força que tinha dentro de si, Bullet instruiu Tatsumi a continuar em frente e faleceu. Tatsumi agradeceu a Bullet pela orientação que lhe deu e, prometendo fazer o seu melhor e ficar mais forte, caiu no chão e começou a chorar descontroladamente. Ao mesmo tempo, a irmã de Akame, Kurone, estava sentada em cima de uma montanha de cadáveres quando um soldado apareceu e disse a ela que foi convocada para a capital para se tornar parte da nova unidade de Esdith. Alguns dias depois, Mina estava finalmente totalmente recuperada, e depois de tomar banho, ela foi ao campo de treinamento para pedir a alguém para treinar com ela. Tatsumi e Lubak já estavam treinando lá com Akame e Leone sentados em cima deles, e Tatsumi revelou que estava se esforçando tanto porque Incúrcio drenou uma quantidade considerável de força.
Lubbock estava treinando muito porque só havia 2 caras na equipe, e se houvesse alguma chance de ele deixar de ser beatless, seria agora. Quando Leone zombou dele dizendo que ele fez menos da metade das flexões comparado ao Tatsumi, Akame disse a ela que era por causa da diferença de peso entre eles, e Leone deu um tapa na cabeça dela por ser tão direta. Ao encontrá-los, Nadienda revelou que iria para a sede do exército revolucionário para entregar a eles as 3 relíquias imperiais que recuperaram sobre as 3 bestas. Ela deixou Akame no comando e disse a todos que também planejava conseguir alguns reforços para que seu poder de luta aumentasse novamente. Quando Tatsumi se desculpou por ser inútil, ela disse a ele que ele havia derrotado 3 bestas que eram consideradas uma das mais fortes da capital, e já que o exército de Isdith sofreu um golpe severo, ele fez um bom trabalho. Todos os passageiros daquele navio permaneceram seguros, e o fato de que as 3 feras estavam mortas salvaria milhares de soldados do exército revolucionário quando eles infiltrassem a capital. Leone não queria aumentar seu ego, mas disse a ele que Bulat uma vez mencionou o quão forte Tatsumi era e achava que ele facilmente o superaria um dia. Tudo isso animou um pouco, e antes de partir, Nadienda aconselhou Tatsumi a se tornar o homem que Bulat queria que ele fosse. Enquanto isso, Esdith visitou os túmulos de seus subordinados mortos, e embora ela achasse que morreram por não serem fortes o suficiente, ela ainda queria vingá-los e estava formando um novo esquadrão para isso. Wave, um homem de uma vila de pescadores longe da capital, fazia parte dessa unidade, e quando foi à capital, todos sentiram repulsa ao vê-lo porque ele veio do interior. Indo para o castelo real, ele estava animado para ver seus novos camaradas, mas quando viu Baus sentado sozinho, ficou com medo por causa de sua máscara assustadora e sentou-se longe dele. Baus continuou olhando para ele, e ele ficou tão assustado que seu corpo inteiro estava tremendo. Quando Kuron entrou na sala, ele pensou que finalmente tinha um aliado normal, mas quando viu o quão obcecada ela estava com seus lanches, percebeu que ela não era normal de forma alguma. Então o Hu e o Dr. Stylish se juntaram a todos na sala depois, e a alma de Wave deixou seu corpo por causa da aura alegre ao redor de Stylish. Após o último membro se juntar, Baus deu chá a todos e pediu desculpas por não ter falado antes, dizendo que ele era extremamente tímido, então era difícil para ele falar. Quando Esdeath chegou, ela estava usando uma máscara e imediatamente chutou Wave enquanto tentava avaliar a força de batalha de todos. Ela elogiou os reflexos de Run, e depois de derrubar Su no chão, Kuron conseguiu cortar a máscara dela, e todos perceberam que era Isdith por trás dela. Ela nomeou sua nova unidade de Eagers, pois era fã de Attack on Titan. E enquanto Wave e Baus faziam comida para todos, Su perguntou a Isdith o que ela gostava de fazer em seu tempo livre. Ela gostava de torturar e pisar nas pessoas com seus sapatos de salto alto, mas atualmente estava interessada em se apaixonar. Na manhã seguinte, Tatsumi se encontrou com Lubbock para ir ao esconderijo secreto deles dentro da capital e viu Leone lá. Somente aqueles 3 podiam circular livremente pela capital, pois o resto tinha seus cartazes de procurado espalhados pela capital. Tatsumi foi informado sobre a nova unidade de Esdith e quando perguntou por que ela era tão temida, Lubbock contou-lhe uma história de alguns anos atrás. Uma tribo do sudoeste se rebelou contra a capital e o Império enviou 120.000 soldados para lutar contra os 10.000 rebeldes. Mas a terra era dura, e os soldados, que viviam uma vida fácil na capital, foram massacrados pelos rebeldes. Sentindo-se pressionada, a capital enviou Nadienda e Esdith como reforço, mas um grande rio os impediu de se aproximar dos rebeldes. Então, Esdith criou um caminho para todos ao congelar o próprio rio e brutalmente matou todos. No entanto, ela deliberadamente poupou algumas pessoas para que pudessem se rebelar contra a capital mais uma vez e ela pudesse se deleitar em matá-los novamente. Ao saber que até Leone ficou com medo dela, ele se perguntou o quão monstruosa ela era. Então Lubbock sugeriu que ele fosse ao torneio de artes marciais que Esdeath estava patrocinando. Quando aquele torneio começou, os lutadores deram tudo de si para ganhar o grande prêmio em dinheiro, mas Esdeath se sentiu entediada até a morte, pois todos eram lutadores sem graça para ela. Na final daquele torneio, Tatsumi foi emparelhado contra o monstro humano Touro, e quando a luta começou, ele tentou esmagar Tatsumi com seu punho, mas Tatsumi pulou no ar e o empurrou de volta com um chute. Os dois começaram a trocar golpes até que Tatsumi conseguiu destruir todos os órgãos dele com socos. No entanto, o Touro ainda tinha força dentro dele, então Tatsumi o fez perder o equilíbrio antes de dar um chute no rosto dele para terminar a luta. Run mencionou que ele era extremamente talentoso. Por outro lado, Esdeath se apaixonou completamente por ele após ver o sorriso dele. Entrando no ringue, ela elogiou o esforço de Tatsumi e, como recompensa, fez dele seu escravo colocando um colar em seu pescoço. Quando ele resistiu, ela o nocauteou com um bom e velho golpe no pescoço, e Lubbock e Leone informaram a todos que ele foi sequestrado. Akame queria ir imediatamente resgatá-lo, mas quando Mina lhe disse que seria tolice fazer isso, ela concordou em fazer um plano adequado primeiro.
Naquela noite, Esdeath levou Tatsumi para atacar um castelo, pois ele era um membro de apoio dos Jaggers e queria que ele os observasse lutando. Tatsumi imediatamente quis voltar para seus amigos, mas Esdeath estava segurando a mão dele, e ele pensou que ficaria preso a ela para sempre. Quando os Jaggers encontraram os rebeldes no castelo, Suril usou couro para equipar uma broca em seu braço de metal e os transformou em carne moída. Depois ela equipou um canhão enorme para abrir os portões do castelo com um estrondo, e Stylish se alegrou ao ver Suril usando seu trabalho tão lindamente. Kuromi assassinou os soldados que estavam presentes no portão, e Wave matou outro, que estava prestes a atirar em Kuromi. Bowles incinerou o restante dos soldados que permaneceram no castelo com seu lança-chamas, e Run cuidou daqueles que estavam tentando escapar. Logo eles conseguiram capturar o castelo, e ao ver Tatsumi surpreso com o poder dos Jaegers, Esdeath se ofereceu para treiná-lo pessoalmente. Ela foi surpreendentemente gentil com ele, porque era a primeira vez que experimentava sentimentos de amor, e isso fez Tatsumi se perguntar se ele poderia convencê-la a se juntar a eles e se dedicar a derrubar o Império. Mais tarde no castelo, Tatsumi sentou-se na sua cama pensando como ele se meteu naquela situação enquanto Esdeath tomava um banho. Ele queria assumir a liderança, mas quando Esdeath apareceu com quase nenhuma cobertura de enredo ao redor dela, sua disfunção erétil foi curada, e ele perdeu todo o senso de si mesmo. Esdeath não sabia como as coisas prosseguiriam a partir deste ponto, e ofereceu a Tatsumi para fazer o que quisesse com ela, mas o idiota desperdiçou a oportunidade. Ele perguntou se ela realmente gostava dele, e como resposta, ela o beijou e disse que não faria isso por mais ninguém no mundo. Tatsumi disse a ela que odiava o Império como estava agora, então estava pensando em se juntar ao exército revolucionário e queria que ela lutasse ao lado dele para libertar o Império da corrupção. Enquanto aguardava a resposta dela, ela deu um tapa nele, e quando Tatsumi disse a ela que não queria acabar como inimigo dela, ela lambeu o rosto dele. Precisamos manter o foco, irmãos. Precisamos manter o foco. Ela disse a ele que ele não precisava se preocupar com nada, pois tudo que ele tinha que fazer era ficar com ela, e ela o protegeria de todos. No entanto, Tatsumi recusou-se a fazê-lo, pois queria criar um mundo onde todos pudessem viver suas vidas sem preocupações, e isso nunca poderia acontecer até que a capital corrupta fosse derrubada. Ao contrário dele, Esdeath não se importava com os fracos, pois acreditava na sobrevivência do mais apto. Então Tatsumi disse a ela que nunca poderia amar alguém assim, e implorou que ela mudasse seus princípios se realmente o amasse. Esdeath adorava como ele ficava fofo quando estava bravo, mas ela se recusava a ser mudada por ele e disse que faria Tatsumi seguir o exemplo dela. Ele se recusou a fazer isso, mesmo que ela o torturasse, e ao ver o quão teimoso ele era, o amor de Esdeath por ele cresceu ainda mais, e ela se perguntou o que tinha que fazer para fazê-lo se apaixonar por ela. Por enquanto, ela mudou de assunto e disse que queria descansar. Então Tatsumi foi em direção ao sofá, mas ela puxou de volta seu provedor de carne. Então ele se desculpou, dizendo que queria tomar um banho, e Esdeath o avisou para não tentar escapar, pois isso significaria sua morte. Na manhã seguinte, ela apresentou Tatsumi a todos devidamente, e quando Bowles contou orgulhosamente a todos sobre seu casamento feliz, Esdeath pediu a ele alguns conselhos para conquistar o coração de Tatsumi. Então ele a aconselhou a ser persistente, já que ele mesmo foi rejeitado 2 vezes antes que sua esposa aceitasse seu pedido, e ela escreveu tudo isso em seu diário. Nos dias seguintes, Tatsumi lutou para dormir, pois Esdeath o abraçava como um travesseiro de corpo todas as noites. Quando ele viu Kuromi, ficou chocado com o quanto ela se parecia com Akame, e sua obsessão por comida deixou isso ainda mais evidente. Então ele disse a ela que ela se parecia muito com sua irmã. Kuromi revelou que era a irmã mais nova de Akame e queria vê-la novamente para poder matá-la por traí-la e ao Império. Ao chegar à sala de conferências, Esdeath instruiu todos a se prepararem para caçar alguns monstros por alguns dias, e Tatsumi pensou que era a chance perfeita para ele escapar. Seguindo as instruções de Esdeath, Wave acompanhou Tatsumi, e sabendo o quão difícil sua vida estava no momento, ofereceu-se para conversar com ele sempre que quisesse. Enquanto conversavam sobre como seus problemas eram semelhantes, Tatsumi desembainhou sua espada e salvou Wave de um monstro que estava prestes a emboscá-lo. Juntos, derrotaram uma horda de monstros semelhantes a árvores, e quando terminaram, Tatsumi fugiu usando Incursio. Pensando sobre o que Esdeath faria com ele se não recuperasse Tatsumi, Wave equipou o Grande Coach. Era uma armadura semelhante a Incursio, e quando conseguiu alcançar Tatsumi, revelou que Incursio era um protótipo feito para seu Grande Coach. No entanto, ele não sabia que era Tatsumi sob aquela armadura, pois ela pertencia a um membro do Night Raid. Em vez de lutar com ele, Tatsumi tentou fugir, mas Wave o impediu e o arremessou contra uma parede de rocha com um soco no peito. Tatsumi sentiu-se inclinado a revidar, mas não queria deixar que seus sentimentos o controlassem, e tentou escapar novamente. Voando no ar, Wave o jogou de volta ao chão em um rio com um chute, mas quando ele não voltou à superfície, pensou que ele tinha seguido a correnteza e nadado para longe. Então ele seguiu o rio, sem saber que Tatsumi ficou invisível e ainda estava no mesmo lugar.
No entanto, Tatsumi estava muito ferido para se mover mais, pois o chute de Wave foi muito poderoso, e ele lutou para se levantar quando um monstro de classe S apareceu diante dele. Mas Akame cortou o rosto do monstro ao meio, e Tatsumi se desculpou com ela por fazer todos trabalharem tanto para resgatá-lo. Então ela o acertou na cabeça, dizendo que era o mínimo que podiam fazer por ele. Lubbock começou a levar os dois para longe do perigo, e Wave foi punido por Sdeath por deixar Tatsumi escapar e por não conseguir capturar o membro do Night Raid. Ela o advertiu para não falhar novamente, pois da próxima vez ela o levaria para sua câmara de tortura para pessoalmente torturá-lo até o fim. Com Tatsumi desaparecido, Ran perguntou a Sdeath o que eles deveriam fazer se ele ressurgisse como inimigo. Então ela disse que capturá-lo vivo seria a prioridade, mas eles poderiam matá-lo se isso não fosse possível. Voltando para o esconderijo, Tatsumi informou a todos sobre o que aprendeu sobre os Jaegers e Sdeath, e perguntou a Akame por que ela não fugiu da capital com sua irmã. Ela pediu a Kuromi para vir com ela, mas Kuromi era tão leal ao reino imperial que declarou sua irmã uma traidora e quis matá-la. Quando Mina perguntou sobre quão fortes eles eram, Tatsumi revelou que os Jaegers eram individualmente tão fortes quanto eles, mas Sdeath estava em um nível diferente. No entanto, Akame não queria que ninguém se preocupasse com ela, pois tudo o que ela precisava fazer era cortá-la uma vez com sua katana amaldiçoada, e ela deixaria de existir. Ao mesmo tempo, o Dr. Stylish seguiu o cheiro de Tatsumi e conseguiu localizar o esconderijo do Night Raid. Todos, exceto Leone, foram nocauteados após celebrar o retorno de Tatsumi a noite inteira, e ela foi até um lago para jogar água no rosto. Mas um homem chamado Truma a assassinou, e Mimi passou a informação para Stylish usando as orelhas grandes de formiga. Quando os atacantes apareceram no esconderijo, Lubbock correu para informar a todos, mas um inimigo vestido com as roupas mais repugnantes o impediu. Lubbock estrangulou-o usando sua cross-tail, mas o homem não era um humano normal, e torceu o próprio pescoço para atacá-lo. No entanto, ele conseguiu bloquear o ataque envolvendo seu corpo em fios, e quando o inimigo se aproximou novamente, ele transformou seu fio em uma lança e perfurou seu coração. Como se um crossdresser não fosse suficiente, um exército inteiro deles veio atrás de Lubbock, e ele correu morrendo de medo. Akame veio protegê-lo, e num piscar de olhos, ela cortou todos os inimigos em pequenos pedaços, e Tobi apareceu para lutar com ela pessoalmente. Usando a parede para saltar em direção a ela, ele tentou cortar Akame com lâminas que estavam presas em todo o seu corpo, e quando Lubbock tentou ajudá-la, dois caras assustadores o impediram. Enquanto isso, Tatsumi lutava contra o inimigo do lado de fora do esconderijo, e Kaku apareceu diante dele com a arma imperial de Shio em sua posse. Tatsumi se aproximou dele com pura raiva e o atingiu com sua espada, mas Kaku a destruiu e conseguiu ferir seu braço usando a tesoura. Dr. Stylish já conhecia os membros do Night Raid, então enviou pessoas que seriam um bom confronto para cada um deles, mas ele perdeu muitos soldados de infantaria. No entanto, ele não se importava com eles, pois tinha muitos soldados sobrando em seu laboratório secreto. Ao se aproximar de Kaku, Tatsumi exigiu que ele entregasse o artefato de Shale, mas ele o empurrou de volta e Mina o repreendeu por ser descuidado como sempre. Kaku saltou no ar para cortá-la em pedaços, pensando que uma simples arma não o prejudicaria. Mas Mina o evaporou da existência usando sua abóbora e recuperou o relicário imperial de Ciel. Enquanto ela segurava nos braços, lágrimas escorriam pelo rosto e Mimi informou Stylish que Kaku e a maioria dos seus soldados foram eliminados. De repente, ela sentiu alguém se aproximando por cima, e era Najenda, que estava montando um monstro com dois novos aliados. Enquanto isso, dentro do esconderijo, Akame conseguiu cortar o braço de Tobi. Mas a maldição não teve efeito sobre ele, pois seu corpo era feito de metal. Usando uma espada escondida em seu braço, ele atacou Akame e tentou estourar os miolos dela com uma arma dentro de sua boca. Mas ela conseguiu cortar dois outros membros dele enquanto desviava de seus ataques, e Lubbock o perfurou com uma lança. Sabendo que estava prestes a ser morto, ele perguntou a Akame por que era inferior a ela. Então ela disse a ele que seu corpo de metal o tornava descuidado e o decapitou. Enquanto Tatsumi e Mina olhavam para Najenda, Truma tentou assassinar o anão, mas Leone o chutou no rosto no último segundo. Enquanto ela o estrangulava até a morte, Truma usou a lâmina escondida em suas botas para atacar Leone, mas ela a pegou com os dentes e o finalizou arremessando-o ao chão. Todos os membros do Night Raid se reuniram novamente, mas foram cercados pelos garotos femininos outra vez. E todos, exceto Tatsumi, caíram no chão por causa de algum veneno no ar. No entanto, Suzuno veio protegê-los, e depois de uma entrada legal, ele matou todos os garotos afeminados com sua arma semelhante a uma massa que tinha lâminas rotativas. Com todos os seus soldados mortos, Stylish os explodiu, e Suzuno quase foi destruído. No entanto, ele era uma relíquia imperial viva, e depois de regenerar, ele arrumou o cabelo de Mina porque ele tinha toque. Depois de descobrir onde Stylish e seus capangas estavam, Najenda ordenou que Suzuno os eliminasse, e o doutor correu para salvar sua vida. No entanto,
ele o parou em seu caminho, e sabendo que seus capangas idiotas não seriam capazes de eliminá-lo, Stylish injetou em si mesmo o extrato de um monstro de classificação S. Transformando-se em uma abominação, ele devorou seus servos para se alimentar e evoluiu ainda mais, ficando maior do que antes. Suzuno o atacou, mas Stylish bloqueou o ataque com seu braço de metal e o socou para longe. Tatsumi estava prestes a ir ajudá-lo, mas Akame disse para levá-la ao médico louco. Enquanto ele tentava esmagar Suzuno, os outros dois apareceram diante dele, e ele tentou jogá-los no chão, mas Tatsumi voou no ar para desviar do ataque. Akame tentou atacá-lo, mas ela não conseguiu cortá-lo através de sua pele semelhante a metal. E quando ele estava prestes a golpeá-los, Mina o derrubou no chão usando sua abóbora. Tatsumi correu em seu corpo com Akame, e Stylish tentou pará-los, mas Suzuno bloqueou seu ataque, e Tatsumi lançou Akame em seu corpo real, permitindo que ela cortasse seu peito. Quando a maldição de sua katana começou a fazer efeito, Stylish morreu em questão de segundos, e todos pareciam felizes, pois não houve baixas. Com o médico derrotado, todos montaram no monstro domesticado por Najenda e conheceram seu novo membro chamado Chelsea. Najenda levou todos eles para as terras altas de Marg, uma área habitada por monstros, e era o lugar perfeito para se esconder, já que nenhum humano vivia lá. Chelsea se apresentou a todos. E depois que ela deu algo para Akame chupar, ela imediatamente se tornou sua subordinada favorita. No entanto, Tatsumi achou que Chelsea não parecia uma assassina. Então Najenda revelou que ela era extremamente talentosa e tinha quase o mesmo número de mortes confirmadas que Akame. Por outro lado, Suzuno era a relíquia imperial de Najenda, dada a ela pelo exército revolucionário, e podia fazer tudo o que ela mandasse. Quando Tatsumi tentou cumprimentá-lo, seu toque entrou em ação ao ver a camisa saindo do suéter. Então ele imediatamente a arrumou. Como ele podia fazer qualquer coisa, Suzuno criou uma casa literalmente em questão de minutos, e depois de limpar as roupas de todos, ele ainda fez comida para eles. Tatsumi estava feliz por ter dois camaradas confiáveis, mas ele não sabia que seus aliados mais velhos nunca se dariam bem com eles. Chelsea estava zombando do corpo mais achatado que uma prancha de surf da mina, e Lubbock estava tentando provar que era melhor que Suzuno. Ao mesmo tempo, Run informou Esdith que ele havia procurado pelo doutor. A residência é elegante, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre seu paradeiro, e todos os seus experimentos e equipamentos ainda estavam lá. Percebendo que ele não fugiu, Esdeth achou que ele deve ter sido morto pelos inimigos e se sentiu mal por Siu. Embora ela agisse como se estivesse bem, Siu não conseguia controlar os sentimentos reprimidos dentro dela. Então, quando ela começou a chorar, Esdeth a abraçou. Ela prometeu realizar seu desejo de matar todos os membros do Night Raid, e quando Wave estava a caminho para animá-la, ele viu as duas garotas se abraçando, e achou que era melhor não intervir. Na base do Night Raid, Najenda informou aos outros que o Império estava fortalecendo suas forças, então eles precisavam treinar para se tornarem fortes para o dia da Revolução. Na manhã seguinte, Suzuno pegou um peixão, e depois que todos o comeram, Tatsumi perguntou a Najenda por que o exército revolucionário deixaria um artefato tão útil ir embora. Então, ela revelou que Suzuno estava adormecido há décadas, e só foi ativado quando ela se aproximou dele. Enquanto isso, Mina estava comendo bolo enquanto conversava com Lubbock, e quando um gato apareceu, ela ofereceu um pouco do bolo, mas acabou sendo Chelsea que usou sua relíquia imperial para roubá-lo dela. Na manhã seguinte, Tatsumi e Leone lutaram contra monstros parecidos com dinossauros que chegaram perto de seu esconderijo. Quando ele convocou a lança de Bulete para dividir dois deles ao meio, Leone ficou surpresa ao ver que ele estava ficando mais forte a cada dia. Ela derrubou um monte de monstros com sua força física esmagadora, mas quando eles não paravam de vir, ela decidiu procurar pelo líder deles. Ao encontrá-lo, ela saltou em sua direção e o esmagou contra o penhasco com um soco. O monstro cuspiu saliva ácida nela, mas ela desviou e bateu o monstro no chão, matando-o naquele instante. Com todos os outros membros de volta após derrotar monstros, Najenda elogiou-os por aumentarem sua força. Quando ela perguntou a Chelsea sobre sua opinião, ela disse que eram fortes, mas achava que a compaixão que tinham uns pelos outros eventualmente levaria à sua morte. Irritada com os comentários dela, Mina queria lhe dar uma lição e incluiu Tatsumi e Lubbock em seus planos. Eles decidiram colocar um balde na cabeça dela enquanto estivesse tomando banho usando a invisibilidade do Incurcio. Mas quando Tatsumi foi às fontes termais, viu Suzuno lá em vez dela. Ele conseguia sentir Tatsumi mesmo que ele estivesse invisível e disse a ele que pessoas fortes podiam perceber sua presença quando ele se movia. Então a invisibilidade não funcionaria contra eles. De repente, Suzuno se transformou em Chelsea, e percebendo que era ela o tempo todo, Tatsumi pediu desculpas a ela, e agradeceu por lhe contar sobre a falha da invisibilidade. Como era a primeira vez dele, Chelsea decidiu deixá-lo ir, mas o advertiu que, se ele tentasse espiar ela de novo, ela cortaria o brinquedinho dele.
Alguns dias depois, em uma caverna de mineração, um grupo de monstros humanoides apareceu e devorou todas as pessoas lá antes de ir para uma casa na floresta e assassinar um casal lá. Ao ouvir sobre as notícias desse incidente, o primeiro-ministro Honest encontrou Esdith e pediu a ela para erradicar esses monstros humanoides que apareceram ao redor da capital. Como sua biologia era semelhante à dos humanos, ele também queria que ela capturasse alguns dos monstros, pois queria fazer experimentos com eles. Esdith aceitou prontamente seu pedido, e quando um par de comerciantes foi atacado por aqueles monstros, Bowles os protegeu. Quando ele queimou 2 dos monstros até ficarem em cinzas, o resto fugiu. Mas em vez de agradecer a Bowles, os comerciantes ficaram ainda mais assustados com ele do que com os monstros. Ao verem Seal, seu comportamento mudou, e Wave achou que Bowles deve ter se sentido mal, mas na verdade ele estava apenas feliz em vê-los se acalmarem. Enquanto isso, o resto dos monstros que estavam correndo ficaram presos no gelo de Esdith e olhando para eles, Kuromi sentiu fome. Mas Esdith disse a ela que os monstros não eram para comer. Depois, Bowles fez chá para seus subordinados e Wave mencionou que ele estava bravo ao ver o juiz do comerciante Baals baseado em sua aparência, pois sabia que ele era um cara legal. No entanto, Baals não se considerava uma pessoa legal, já que ele havia destruído vilas inteiras no passado para impedir a propagação de uma praga, e havia executado pessoas inocentes por ordem do Império. Portanto, ele acreditava que merecia todo o ódio que recebia, e pensava nisso como karma pelas atrocidades que havia cometido. Enquanto eles continuavam conversando, a esposa e o filho de Baal vieram lhe trazer o almoço, já que ele havia esquecido de levar para o trabalho, e vê-los felizes juntos foi um choque para o esquecimento. Enquanto isso, Tatsumi estava praticando com Susanoo sob uma cachoeira, e quando ele destruiu uma enorme rocha com um soco, Susanoo o aconselhou a não usar sua força cegamente. Para demonstrar o que ele estava tentando dizer, ele destruiu outra enorme rocha sem qualquer esforço, e disse a Tatsumi que não importa o quão resistente algo seja, sempre terá um ponto fraco. Enquanto eles estavam tendo um momento de camaradagem depois disso, Akame veio e disse-lhes para comparecer a uma convocação de emergência. Monstros haviam aparecido ao redor da capital, então na agenda ordenou que todos eliminassem os monstros em seu caminho para seu novo esconderijo. Depois de chegar lá, Lubbock montou um perímetro de detecção em torno de toda a base deles, e na agenda informou a todos que os monstros agiam em bandos e possuíam inteligência. Os Jaegers no Império também estavam tentando derrubar os monstros, mas o número deles não parecia estar diminuindo, e houve muitas baixas. Isso significava que eles trabalhariam para o mesmo objetivo que os Jaegers, mas Tatsumi não se importava desde que estivessem salvando pessoas. Quando ele terminou de falar, todos ficaram extremamente impressionados com seu discurso, mas tudo foi por água abaixo quando Susanoo, de repente, ficou sério por um segundo, e informou que o zíper de sua calça estava aberto. Todos riram de Tatsumi, e Akame pediu desculpas a ele, pois ela havia notado antes, mas pensou que era uma declaração de moda. No Castelo Imperial, Esdith disse a Run que, de acordo com a descoberta de Honest, os monstros eram humanos e devem ter sido criados por um portador de relíquia. Run inicialmente pensou que os monstros poderiam ser experimentos do Dr. Stylish. No entanto, eles não encontraram nenhum vestígio disso. Mesmo assim, havia a possibilidade de que ele tenha sido morto pelos mesmos monstros quando seus experimentos com eles falharam, mas isso significaria que havia um número limitado deles. A pergunta que agora restava era se alguém os libertou ou se eles saíram por conta própria. Então, Run decidiu imediatamente investigar isso. Antes de partir, ele elogiou Esdith por agir como uma pessoa normal uma vez, enquanto ela admirava flores, mas ela disse a ele que só usava as flores para causar uma dor imensa às pessoas que iria torturar. No meio de uma floresta, Tsuru usou uma bola de demolição para matar muitos monstros de uma vez, enquanto Koro devorava o resto. Uma pessoa misteriosa estava observando sua luta e pensando que os Jaegers eram bastante fortes. Ele planejou deixá-los brincar mais com suas criações. Naquela noite, Tatsumi e Lubbock vagaram pelas montanhas em busca desses monstros, e Tatsumi perguntou por que ele chamava o chefe deles pelo nome. Então Lubbock revelou que ele a conhecia desde que estava no exército imperial. Ele era um garoto mimado de um rico comerciante que vivia nos arredores da capital e podia ter tudo o que queria na vida. Mas isso tornava sua vida entediante. No entanto, quando ele viu na agenda pela primeira vez, ele imediatamente se apaixonou por ela à primeira vista, e decidiu alistar-se como soldado para subir nas fileiras e se aproximar dela. Ele até se juntou ao ataque noturno por causa dela. E antes de deixar a capital, ele se certificou de que todos os seus registros mostrassem que ele estava morto. Mas mesmo depois de tudo que ele fez, nunca foi recompensado. Tatsumi disse a ele que era karma por tentar espiar as garotas o tempo todo, e ofereceu tratá-lo com qualquer coisa se ele conseguisse ficar com a agenda. Depois de procurar por um tempo, eles não conseguiram encontrar nenhum monstro, então Tatsumi decidiu subir uma montanha para ter uma melhor visão. Quando ele viu que não havia monstros, ele desativou o Incúrsio e ao mesmo tempo Esdith estava se movendo em direção a ele, e viu um homem no topo de um penhasco. Sem hesitação, ela desceu na montanha com a intenção de matar quem quer que fosse, mas quando a poeira baixou, ela percebeu que era Tatsumi. De repente, muitos monstros fortes se aproximaram deles.
mas Esdith os cortou em pedaços com um único golpe, e pisou neles para afirmar sua dominância. Esdith não perdeu tempo para abraçar Tatsumi, e disse a ele que estava lá para caçar os monstros que estavam aterrorizando a capital. Ela perguntou o que ele estava fazendo no topo de uma montanha. Antes de responder, ele pediu para ela deixá-lo ir, pois era difícil pensar com 2 almofadas fofas ao redor da cabeça, mas ela se recusou a fazer isso. Então ele escapuliu sozinho e disse a ela que estava caçando monstros para treinar. Quando Esdith perguntou se ele havia se juntado ao exército revolucionário, ele respondeu que não, mas que não pretendia mudar de ideia de eventualmente juntar-se a ele. Verificando todo o corpo dele, Esdith percebeu que ele tinha desenvolvido muitos músculos e estava mais forte do que antes, então ela deu um tapinha na cabeça dele para elogiá-lo. As bestas perigosas foram todas eliminadas, e Esdith pensou que estava em dívida com elas, pois a levaram até ele. De repente, ela detectou a presença de alguém, então disse ao homem para sair de onde estava escondido. Quando ele fez isso, Esdith planejou capturá-lo e levá-lo para suas câmaras de tortura, mas o misterioso homem usou um grande feitiço de teletransporte para enviá-los a uma ilha deserta no meio do oceano. Sem conseguir acreditar no que acabou de acontecer, ele pediu a Esdith que lhe infligisse um pouco de dor para ter certeza de que não era um sonho, mas ela o beijou em vez disso. Ela lhe disse que não era um sonho, pois a sensação do ambiente e seus próprios instintos diziam a ela que era real. Eles foram teleportados pela relíquia imperial daquela pessoa misteriosa, e quando ele perguntou se isso era realmente possível, Esdith respondeu que algumas relíquias imperiais tinham a habilidade de manipular o tempo e o espaço. Criando um pilar de gelo altíssimo, ela tentou verificar se era apenas um oceano ao redor deles, e pensou que este era o encontro perfeito para os dois. Enquanto ela o abraçava, um enorme monstro semelhante ao Dr. Stylish apareceu e correu em direção a eles. Então Esdith criou 1000 picos de gelo e perfurou o monstro com eles. No entanto, ele ainda conseguiu se levantar, então ela criou uma enorme lança de gelo para atacar o monstro, mas ele a agarrou com a mão. Então Tatsumi correu em direção ao monstro correndo pelo pilar de gelo e perfurou o corpo real do monstro. Esdith sentiu-se triste, pois queria encantá-lo com seus poderes, mas acabou sendo encantada por ele. Então, quando o outro monstro apareceu, ela correu em sua direção e, criando uma lua de gelo literal, esmagou o monstro sob ela. Vendo sua força avassaladora, Tatsumi perguntou-se como a Kame iria matá-la. Depois disso, Esdith fez alguns esboços dos dois juntos e eles brincaram na ilha, lutando contra monstros e juntando suprimentos. Depois de explorar o dia inteiro, os dois descansaram quando a noite chegou, e Esdith parecia estar feliz por passar tanto tempo com Tatsumi sozinho. Durante o tempo que passaram lá, ela descobriu que esta ilha ficava no extremo sudeste da capital. Então, como não havia como eles voltarem para a capital agora, Esdith perguntou a Tatsumi se ele queria desenvolver enredo com ela. No entanto, Tatsumi se sentiu assustado, e Esdith mencionou que já sabia como sair desta ilha, mas queria que Tatsumi fizesse o melhor trabalho possível também. Indo até o ponto para onde foram teleportados, viram que o marcador de teletransporte ainda estava lá e só precisavam esperar, pois eventualmente se ativaria novamente. Usando o tempo livre que tinham até então, Esdith queria conhecê-lo melhor e perguntou onde ele aprendeu sua esgrima. Para ele, Esdith parecia que podia fazer qualquer coisa, mas havia muitas coisas que ela não podia fazer, e Tatsumi pensou que era a chance perfeita para obter informações dela. Depois que Tatsumi contou a ela sobre seu passado, ela decidiu fazer o mesmo, e contou a ele que era da raça de pessoas que caçavam monstros. Ela era filha do chefe, e desde criança ajudava o pai a derrubar os monstros que representavam uma ameaça para sua aldeia. Os aldeões extraíam materiais valiosos da criatura para ganhar a vida, e o pai de Esdith lhe disse para continuar a ficar forte, pois os fracos só existiam para serem pisoteados pelos fortes. Ela gostava de viver em sua aldeia remota e achava que era muito divertido ser criada naquele ambiente, pois era a sobrevivência do mais apto entre eles e os monstros. Um dia, depois de voltar da caça de uma besta de classe S, ela viu que toda a sua aldeia foi destruída pelas forças do norte. Um homem lhe contou que seu pai fez um esforço valente ao derrotar vários deles, mas acabou sendo dominado. Como suas palavras finais, ele a aconselhou a continuar a se fortalecer, pois eles só foram mortos porque eram fracos. Por algum tempo, ela caçou monstros sozinha, mas quando a presa se tornou escassa, decidiu se juntar ao exército na capital, e foi apenas uma questão de passar de matar monstros para matar humanos. Ouvindo sua história, Tatsumi pensou que ela havia atacado a raça do norte pelo que fizeram à sua aldeia, mas para Esdith, eles eram simplesmente adversários que representavam uma ameaça para a capital. Ela lamentou a morte de seu pai, mas no final pensou que ele morreu porque era fraco. Quando se tornou general no exército imperial, era hora de escolher uma relíquia imperial para si e descobriu que existia uma relíquia imperial feita do extrato do rei demônio. No entanto, todos que tentaram beber ficaram loucos, então Honest achou que não valia o risco, mas Esdith sentiu-se compelida por só experimentá-lo e bebeu todo o extrato. Quando o extrato reagiu com seu corpo, ela ouviu vozes dizendo para destruir e matar tudo, e percebeu por que as pessoas anteriores foram levadas à loucura.
Mas ela já era uma maníaca sádica, então isso não teve muito efeito sobre ela, e ela conseguiu se tornar totalmente uma com o poder do Rei Demônio. Quando Tatsumi perguntou a ela se ela desenvolveu um gosto por tortura por causa do extrato do Rei Demônio, ela respondeu que já estava interessada nisso muito antes, fazendo-o pensar que nunca poderia convencê-la a se juntar a eles. Esdith planejou escapar da ilha montando nas costas de algum monstro, então quando ela viu um monstro voador, ela correu para ele, mas o teletransportador abriu ao mesmo tempo. Tatsumi pensou em ir embora sozinho, mas decidiu retribuir o favor e contou a Esdith sobre isso. No entanto, quando ela se teletransportou para o topo da montanha, não conseguiu ver Tatsumi em lugar nenhum, pois ele estava sentado invisível sem mover um músculo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!